O Inibicaps, ele é um suplemento, um emagrecedor da linha, que contém 3 componentes naturais, sendo que os 3 auxiliam muito em dietas para perca de peso. A proteína da batata, ela vai auxiliar na perda de apetite, porque ela é em contato com a água, por isso que eu recomendo sempre tomar esse suplemento com 2 copos de água. Ela forma um gel no nosso estômago e esse gel ele é lipofílico, então ele absorve a gordura dos alimentos, não deixando ela ser absorvida. Já o triptofano, como eu já falei em outros vídeos, porque ele tem em vários produtos da linha, ele atua no nosso sistema nervoso central, ele é precursor de 5-hidroxitriptofano, que é um aminoácido que nos dá uma sensação de prazer, de bem-estar. Até estudos com ele dizem que ele ajuda na redução do apetite. Então ele é como se fosse para auxiliar também na redução de apetite no composto. Ainda tem o picolinato de cromo, que o cromo é um mineral muito importante num mecanismo de produção. Ele modula a produção da insulina. A insulina é um hormônio que é produzido no nosso organismo quando há ingestão de carboidrato branco, principalmente, de açúcares. Quando essa glicose proveniente do carboidrato entra na corrente sanguínea, há uma superprodução, um pico de produção de insulina. A insulina vai para a corrente sanguínea, capta essa glicose, põe para dentro da nossa célula. E o que o nosso organismo sente? Nosso cérebro pensa que a gente está sem energia no nosso organismo, na nossa corrente sanguínea, e manda um estímulo para o nosso corpo para comer novamente. Então, quando tem pico de insulina, que a gente come qualquer carboidrato, a glicose rapidamente é absorvida para dentro da célula e a gente passa a ter fome novamente. Então, o cromo, ele modula essa produção, ele dá uma regulada nessa produção. Por isso também que muitos estudos e os nutricionistas e os médicos dizem para a gente evitar o acúmulo ou a ingesta demasiada desse carboidrato branco. Também, muito por causa disso. E quanto mais pico de insulina a gente tiver durante o dia, isso depois de um certo tempo, de alguns anos, vai dar uma desregulada nessa produção de insulina, levando à resistência insulínica e diabetes. Então, eu gosto muito do cromo por causa que ele atua nesse processo de produção, de modulação da insulina. Ele é um excelente suplemento. Claro que eu sempre comento assim, vai depender do quanto que você come, a dose ingerida. A sugestão é uma cápsula antes das principais refeições, que é almoço e janta, com 2 copos de água. Pela manhã, eu sempre indico usar junto com o Slim Tea, porque você já vai estar tomando 500, 700 ml de água. Só que, claro, você tem que levar em conta a quantidade de alimento que você come no dia. Uma pessoa que já está acostumada a comer um prato, com a porção de arroz, feijão, a salada, uma cápsula provavelmente vai ser o suficiente para inibir o apetite. Mas pessoas que já estão com sobrepeso, que comem 2, 3 pratos durante uma refeição, então a dose sugerida é tomar 2 cápsulas antes do almoço e 2 cápsulas antes da janta, também com 2 copos de água. Os benefícios do Inibicaps: ele reduz o apetite, ele dá uma sensação de bem-estar, de prazer durante esses processos de emagrecimento, de dieta hipocalórica, auxilia na modulação da produção de insulina, ele reduz medidas, né, porque quando a gente emagrece, ele vai atuar nessa redução de medidas, de quadris, de abdominal. Ele não contém aqueles componentes estimulantes, então por isso ele é totalmente livre de riscos, inclusive para pacientes hipertensos.